ouvir a voz do Salvador. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Diz assim a Bíblia: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu gosto quando a Bíblia nos diz que a palavra de Deus nos limpa. Lá em casa tem uma barreira, e eu gosto de perceber quando é época de cortar os ramos dela, porque a gente corta até com uma certa dó, e pouco tempo depois ela começa a brotar, e brota de uma maneira impressionante, é tudo muito lindo. E aí eu me lembro bem quando diz que a palavra de Deus, ela vem sobre a nossa vida, e ela nos limpa, para que a gente produza mais ainda. Eu acho que essa palavra de hoje tem muito esse sentido de nos limpar, de falar sobre a presença de Cristo na vida do ser humano. Nós somos cristãos, nós temos que Jesus está aqui, e nós temos que Jesus está na nossa vida, e a gente vai estudar na palavra, e a palavra começa a dizer o que significa a presença de Jesus na nossa vida, quais os efeitos da presença de Jesus na nossa vida, e a gente fica meio mexido, porque fica se perguntando: meu Deus, será que Jesus já se faz presente mesmo na minha vida? Será que Jesus já atua mesmo na minha vida? Porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. E aí eu estava terminando de escrever a nossa meditação de hoje, e estava lendo a figura de um homem chamado Santo Antão, ou Santo Antônio, mas ele foi mais conhecido como Santo Antão, um homem que viveu no final do século III, no ano 200 e alguma coisinha, morreu, segundo a tradição, com mais de 100 anos, já depois do ano 300. Esse homem, aos seus 20 anos, herdou uma fortuna dos seus pais, e um dia estava na adoração, e ele ouviu uma pregação que falava que os pobres nós deveríamos vender tudo que temos e dar aos pobres. Então ele, assim como Francisco de Assis, vendeu tudo que tinha e deu para os pobres. Tinha uma irmã, ele entregou a sua irmã para um monastério, para um lugar lá, não um monastério, mas para uma espécie de convento, e foi para o deserto. E resolveu viver no deserto porque ele queria se dedicar unicamente à oração, ele queria se dedicar unicamente à adoração. E logo depois algumas pessoas passaram a segui-lo, foram atrás dele, e ele então saiu e foi para um lugar mais distante, e depois mais pessoas foram atrás dele, e assim ele acabou sendo conhecido hoje como o pai dos monastérios, né? Ele criou os primeiros monastérios. Depois, um discípulo dele, chamado São Pacômio, criou um monastério, e segundo ele, veio um anjo e disse para ele algumas regras, e eu queria ler alguma dessas regras, para que a gente pudesse ter uma ideia de como é que as coisas funcionaram naqueles primeiros monastérios. Fala sobre a roupa, fala sobre como que eles deveriam se deitar, fala como que eles deveriam ficar nas celas lá dos monastérios. Eles eram classificados em 24 grupos, aliás, em 24 classificações assim, de pessoas,
Então você de repente era o alfa, e o outro era o gama, e o outro era o beta, e o outro era o delta, e aí quando alguém encontrasse com você, não chamava você pelo nome, porque você acabava o seu nome, e você passava a ser classificado por essas letras do alfabeto grego. Então se alguém olhasse para você e perguntava, e aí gama, como é que está você? Eu estou bem, você tem visto alguma coisa do beta? Ah, eu vi o beta, passou por ali, estava junto com o iota, porque as pessoas não tinham mais nomes. Eles agora eram aquilo que eles foram classificados dentro do monastério. E lá no monastério ainda tinha algumas regras. Se alguém chegar lá no estrangeiro, ele não deve ser recebido na clausura. A clausura é apenas de vocês que são monges. Se alguém quiser ficar aqui, ele deve ficar no monastério durante 3 anos, e só depois ele pode ser recebido como monge, pode falar com vocês. Quando vocês forem comer, cubram a cabeça com capuz, de modo que o irmão não veja o seu irmão enquanto ele come. Que não haja conversas durante as refeições. Que os seus olhos nada vejam do exterior, nem outra coisa, senão a mesa e o prato. Ordene-se-lhe fazer 12 orações por manhã, à tarde 12 orações, à noite mais 12 e 3 de madrugada. Recomenda que quando a comunidade se reunir para comer, seja cantado um salmo antes da oração. Então, Pacômio olhou para o anjo e disse: é pouca oração. Ele queria orar mais, porque essas 39, 40 orações por dia seria muito pouco para Pacômio, para esse discípulo de Antão. Eram homens cristãos sérios, eram homens que entenderam que ser cristão era algo radical. Eram homens que entenderam que ser cristão era viver um compromisso absolutamente radical com Jesus. Não dava para ser cristão e viver misturado com os outros. Então eles se separaram lá. E aí, essas regras de São Pacômio, já se disse de monastérios que tinham 5.000 homens, vários outros de 300 homens, alguns de 400 mulheres, de pessoas que viveram nesses monastérios como sendo a possibilidade de viver verdadeiramente o Evangelho. Mas parece que não é isso que a Bíblia propõe para nós. A Bíblia propõe que nós devemos ser sinais da presença de Jesus no meio de uma sociedade decaída. Então, não é para nos escondermos da sociedade decaída, é para vivermos no meio da sociedade decaída. O problema é que nós também somos decaídos, nós também somos atingidos pelo pecado, nós também vivemos lutas internas que só o coração de cada um de nós sabe qual é a luta. Nós também sabemos que a verdade do Evangelho é verdade que transcende a lógica humana, é verdade que faz com que nós sejamos muito mais do que normais. Jesus olha para você como alguém extraordinário. Jesus olha para você como alguém maravilhoso. Jesus olha para você como alguém que foi criado de novo. Jesus olha para você como alguém muito especial. E o texto de Efésios vai falando a respeito disso. Ele fala desde o Deus da eternidade que salvou você, uniu você com o povo de Deus, os judeus, fez uma nova criação e agora chama a você para viver de um modo unido com esse grande projeto de Deus para a terra, distribuindo dons a todos vocês para que vocês possam servir ao Senhor, porque agora vocês são propriedade exclusiva de Deus. Deus ama você, Deus cuida de você, Deus salvou você desde a eternidade, Deus colocou você assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus e te abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Você é alguém absolutamente amado por Deus. Depois de dizer tudo isso, Paulo vai falando então dessa presença de Cristo na tua vida. E a presença de Cristo na vida do homem aponta pelo menos para 2 coisas nesse texto, que é bem divididinho, e aí eu vou convidar você para ler comigo a partir do versículo 17. A primeira coisa é que a presença de Cristo nos livra da ignorância espiritual que nos leva à dissolução. A presença de Cristo na nossa vida
nos livra da ignorância espiritual que nos leva a todo tipo de dissolução. O texto vai dizer que nós somos convidados a não mais andarmos, ou nós somos conclamados, o apóstolo Paulo vai usar o mesmo termo aqui, isso, portanto, digo no Senhor, e testifico que não mais andeis, como também andam os gentios. E aí ele vai dizer como é que andam os gentios, como é que andam aqueles que não conhecem Jesus, que não é o caso de vocês, porque vocês já conhecem a Jesus, vocês já foram lavados pelo sangue de Jesus, vocês já foram remidos pelo sangue de Jesus, então agora vocês já andam de modo diferente, porque o Senhor já livrou vocês. Mas aqueles que não conhecem Jesus, eles ainda andam dessa forma. E aí, nesses dois primeiros versículos, é importante que a gente olhe o final dele, porque ele diz assim, no versículo 17, 18, diz assim, que eles vivem dessa forma por causa da dureza do seu coração. Quem não conhece Jesus tem o seu coração endurecido. A palavra que aparece aqui no original dá o sentido de mármore. Era um tipo de mármore que era muito duro. Se fosse pegar uma outra palavra mais próxima, seria uma espécie de calo. Eu não sei se alguém já teve calo. Eu tenho um amigo que ele tem calos, que eu acho que é mais velho do que ele. Porque desde que eu me conheço por gente, ele tem aqueles calos no dedo, assim. Você mexe, ele é muito duro. O outro termo fala sobre petrificado. É como se você... Ele está falando de que os gentios têm o seu coração endurecido, petrificado. Não como alguma coisa que é só como algo que se quer, mas é também como algo que se quer. Porque o gentio, aquele que não conhece Jesus, o seu coração é tão seco, o seu coração é tão duro, que ele entra em 3 processos naturais. O primeiro processo, o texto diz assim, que eles andam dessa forma, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, primeiro, porque tem o seu entendimento obscurecido, a sua mente é tomada por uma escuridão, ele não compreende, a mente dele não consegue discernir as coisas de Deus, a mente dele não faz uma diferença entre o que é de Deus e o que não é de Deus, a mente dele não faz uma diferença entre o que agrada e o que não agrada, a mente dele não faz uma diferença entre o que é pecado e o que não é pecado, porque a mente dele é obscurecida, é tomada por uma escuridão, é tomada por trevas, ele não consegue discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Obviamente que com você não é assim, porque o texto está dizendo que não é mais para você não andar como os gentios, porque você já não é assim. A sua mente já recebeu a presença de Jesus e agora você compreende. Eu vi alguma coisa de uma poetisa dizendo essa semana, aliás, eu vi essa semana dessa poetisa dizendo que às vezes Deus tira dela o dom de poeta. E às vezes ela olha um pássaro e vê só um pássaro. Às vezes ela olha uma pedra e vê só uma pedra. O poeta, quando ele está tomado pelo sentimento de poesia, ele olha um pássaro e vê algo muito mais do que um pássaro. O verdadeiro cristão, que está em comunhão com o Espírito Santo, ele consegue olhar as coisas e perceber muito mais do que a coisa em si, porque ele não tem mais a sua mente obscurecida, como Deus gentil. Mas o texto diz que porque a sua mente é obscurecida, acontece uma segunda coisa, ele fica alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Ele está nem aí. Já que ele não entende mesmo, já que ele não sabe mesmo, já que ele não conhece mesmo, já que ele não tem compreensão mesmo do que é Deus, ele vive alheio à vontade de Deus. Ele está sob o juízo de Deus e não percebe. Ele está tensionado pela vontade de Deus, contrária à vontade dele, mas ele não percebe. Porque a mente dele está obscurecida pelo pecado. A mente dele não consegue compreender quem é Deus.
Então, ele naturalmente fica alheio à vontade de Deus e entra no terceiro passo, que diz que por causa disso, eles se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Não está dizendo, irmãos, que todas as pessoas cometem toda sorte de impureza. Está dizendo que o estilo de vida da pessoa que não conhece Deus é que a mente dela é obscurecida, ela fica alheia à vontade de Deus. E aí, amigo, agora se segura, porque agora ninguém sabe o que essa pessoa é capaz de fazer, porque ela é capaz de fazer coisas absurdas. Ela é capaz de se entregar verdadeiramente, ao que o texto diz, a toda sorte de impureza. Há dias atrás eu vi uma reportagem sobre uma moça que estava muito triste, porque a vida dela estava exposta na internet. Ela foi mostrada para todo mundo, porque ela estava numa festa, e na festa ela estava usando droga e álcool, juntamente com as outras pessoas. E aí o Roberto Labido perguntou para ela que tipo de droga que era, e ela falou que era uma droga muito pesada. Não me lembro se é LSD, se é heroína, mas era uma droga muito pesada. Então ela disse que ela estava usando aquela droga pesada com álcool, e todas as pessoas na festa estavam usando aquela droga com álcool, e todo mundo passou a ter uma prática esculhambada de sexualidade, de bebida e de tudo. Você imagina uma festa de jovens onde todo mundo bebe e usa droga à vontade. E aí diz que ela estava tendo relação sexual no banheiro com o namorado dela, e alguém filmou e colocou na internet. A vida dela estava exposta agora, ela estava com muita vergonha. Aquela moça não é diferente de mim, de você, da sua essência, porque todos nós somos capazes de fazer qualquer uma dessas coisas, se nós estivermos com a nossa mente obscurecida, se nós estivermos alheios à vontade de Deus. Nós estamos sujeitos a fazer isso e muito mais que isso, porque nós ainda somos regidos pelo princípio da moralidade e não pelo princípio da espiritualidade. Mas quando conhecemos a Jesus, o princípio da espiritualidade sobrepõe-se ao princípio da moralidade. Então, o apóstolo Paulo está falando: vocês não são assim. Vocês já têm Jesus. Vocês já entendem, porque a mente de vocês não está obscurecida. Vocês não estão alheios à vontade de Deus, porque vocês já sabem qual é a vontade de Deus. E vocês não saem por aí praticando tudo que dá vontade de praticar, porque a presença do Espírito na vida de vocês fez de vocês pessoas diferentes. Então, a presença de Jesus na vida do homem tira do homem essa ignorância espiritual que o leva à dissolução. Em segundo lugar, ela conduz o homem a um novo estilo de vida em relação ao Criador. Ela tira do homem a ignorância e ela conduz o homem a um novo estilo de vida em relação ao Criador. Ele diz: com vocês não foi assim. Se você olhar aí o versículo de número 20, diz assim: mas não foi assim que. Agora começa a falar da diferença. Agora começa a falar do que o Espírito Santo está fazendo na vida de vocês. Agora começa a falar do que o Espírito Santo transformou vocês. Ele diz primeiro que vocês aprenderam a Cristo. E aí é muito bonito, porque ele vai usar 3 verbos. E os 3 verbos aparecem no tempo original, que é assim: é algo que já aconteceu de uma vez por todas. Já está feito. No português a gente não tem muito isso, mas no grego tem essa diferença. Então ele diz assim: não foste assim que aprendestes a Cristo. E agora ele está dizendo que você não recebeu uma lição sobre Cristo. Ele está falando de algo que já aconteceu na tua vida, que foi o próprio Cristo. O próprio Cristo era a lição. E aí ele usa a expressão Cristo. Você recebeu a Cristo, você aprendeu a Cristo. Cristo agora faz parte de você, do teu modo de ser. Agora Cristo já está misturado com você, faz parte da tua essência, porque você e Cristo estão na mesma estrutura. Vocês já aprenderam com Cristo. Por isso
que a mente de vocês não é obscurecida. Por isso que vocês não vivem alheios à vontade de Deus. Por isso que vocês não se entregam a toda sorte de dissolução, ainda que tenham vontade às vezes. Porque vocês aprenderam a crer. Mas se nesse primeiro momento ele fala de Jesus como sendo a própria missão, ele diz assim: se é que de fato o tendes ouvido. Agora ele fala de Jesus como mestre. E é muito lindo essa construção que o apóstolo Paulo faz nesse texto. Porque ele diz assim: ao mesmo tempo que vocês aprenderam Jesus, vocês têm aprendido de Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus faz parte da estrutura da vida de vocês, vocês continuam ouvindo Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus é a missão, ele é o mestre. Jesus continua ensinando para vocês. Jesus continua falando com vocês. Jesus continua trabalhando o caráter de vocês. Jesus continua modificando vocês. Cada vez que vocês param para ler a palavra e ouvem aquilo que Jesus está dizendo com vocês, Jesus continua fazendo, porque vocês dão ouvidos ao que Jesus fala. Cada vez que vocês vêm à igreja e ouvem uma palavra de Jesus, vocês estão sendo ministrados por Jesus. Cada vez que vocês ouvem uma menina tão adolescente cantando tão lindo aqui como a Bianca cantou, Jesus vai falando na vida de vocês. Cada vez que você lê um livro e vê alguém trabalhando algum tema espiritual, Jesus está falando com você. Porque vocês aprenderam Jesus. E vocês aprenderam de Jesus. Mas ele diz uma terceira coisa. Ele diz que vocês foram instruídos nele, segundo é a verdade em Jesus. Jesus é o locus, Jesus é o local, Jesus é o ambiente, Jesus é o espaço que acontece na tua vida. A tua vida não acontece na instituição igreja. A tua vida não acontece no cargo que ocupa na igreja. A tua vida não acontece na vida de qualquer outra pessoa. A tua vida acontece em Jesus. Você é instruído em Jesus. A tua vida está absolutamente ligada a Jesus, de maneira que ele é a lição, de maneira que ele é o mestre e de maneira que ele é a escola. Você aprendeu de Jesus. Aliás, você aprendeu Jesus. Você aprendeu de Jesus. E você aprendeu em Jesus. Por isso que você é diferente. Por isso que você não é tomado por toda sorte de dissolução. Por isso que você não é levado a fazer tudo o que tem vontade de fazer. Por isso é que você é diferente. Porque o velho homem é diferente do novo homem. Então, o apóstolo Paulo vai terminar esse texto fazendo uma aplicação final aqui, porque ele diz assim: já que vocês aprenderam tudo isso, essa verdade em Jesus, e aqui ele muda o termo Cristo para Jesus, porque agora não é o Cristo enquanto ungido, aquele que vem de Deus, mas enquanto um homem de Nazaré, o filho do Zé e o filho da Maria. Agora vocês precisam, e aí o apóstolo Paulo dá uma pegadinha de leve. Agora ele vai começar a trabalhar daqui por diante, depois quem quiser ler a carta de Efésios vale a pena, porque ele vai trabalhar daqui por diante esse sentido, dizendo assim, no sentido de quanto ao teu modo de viver passado. O primeiro verbo é que vocês se despojem do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Agora, ele diz assim, vocês precisam aprender a abrir mão do velho homem. Agora, vocês não podem mais viver como vivia o homem que tinha a mente obscurecida, porque agora vocês já entendem, porque a lição de Jesus já veio sobre a vida de vocês. Agora, vocês não podem mais viver de maneira alheia à vontade de Deus, porque vocês ouvem Jesus. Agora,
vocês não podem mais viver entregues à dissolução, porque a vida de vocês acontece em Jesus. Então, tirem a velha roupa, tirem o velho homem, tirem a velha prática, tirem os costumes que não fazem parte da presença de Jesus na vida. Despojem-se disso todos os dias. E se você for lá para o versículo 24, ele diz assim: e se revistam do novo homem, criados segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. O velho homem, o texto diz que eles eram corrompidos segundo a concupiscência do engano. Agora, o novo homem, eles são criados segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. O velho homem trabalha a partir do engano de Satanás. O novo homem, através da verdade que é Jesus. Agora vocês são convidados, vocês são convocados, vocês são instruídos a se revestirem desse novo homem, a abrirem mão do velho homem. E aí esse versículo do meio aponta uma forma muito simples: se renovando no espírito do vosso entendimento. Esses dois verbos aparecem nesse passado aulístico que se chama, mas esse renoveis, ele fala de alguma coisa que está acontecendo todo dia. Que vocês todo dia renovem a sua mente. Se um homem que não conhece Cristo tem a sua mente obscurecida, nós somos convidados a renovar a nossa mente todos os dias. Todos os dias. A renovar a nossa mente, porque ainda que nós já tenhamos sido inseridos na vida de Jesus, nós estamos na terra e todos os dias precisamos renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente lê a palavra, por isso que a gente ministra na vida do outro, por isso que a gente carrega a carga do outro, por isso que a gente apoia um ao outro, porque a gente precisa ter a nossa mente renovada em Jesus. Então, a presença de Jesus na vida do homem tira dele a ignorância que o leva à dissolução e traz para ele um novo estilo de vida, que o coloca numa nova situação em relação ao pregador. E aí um teólogo conhecido no meio cristão, citado pelo John Stott, outro teólogo muito importante também, chamado Charles Hodge, ele usa uma expressão que eu acho muito bonita, eu queria partilhar com você. Ele diz assim: aquilo que aqui é chamado de um velho homem, Paulo, em outros lugares, chama-se a si mesmo, como em Romanos 7,14, quando ele diz: eu ainda sou carnal. Ou a carne, como diz em Gálatas 5, 16, 17. Usa o termo homem porque refere-se a nós mesmos. E aí ele diz: assim como somos conclamados a vestir a nossa natureza corrupta como uma roupa esfarrapada e suja, assim também requer-se de nós que nos revistamos de nossa nova natureza como veste de luz. E assim como a primeira era personificada como um velho homem decrépito, deformado, tendendo à corrupção, assim também a última é personificada como um novo homem viçoso, belo e vigoroso como Deus, isto é, criado à sua imagem e semelhança. Quando o apóstolo Paulo fala de velho homem, está falando dele. Quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos abrir mão do nosso velho homem, está falando de mim e de você. E não é possível a gente abrir mão do nosso velho homem de uma vez por todas, porque nós não conseguimos, ainda estamos aqui na terra. Mas é possível a gente renovar a nossa mente para poder dizer: Senhor, eu quero continuar recebendo a lição de Jesus. Eu quero continuar sendo ensinado por Jesus. Eu quero continuar vivendo em Jesus. O que diferencia o velho homem do novo homem é que o velho homem é absolutamente diferente a Jesus. O novo homem
é constrangido por Jesus a viver de forma parecida com ele. O velho homem ouve essa palavra e fica absolutamente indiferente a ela, porque ele não passou por toda a experiência que o apóstolo Paulo coloca desde o capítulo 1 de Efésios, porque ele tem a mente obscurecida. Mas o novo homem, ele ouve essa palavra e compreende que o Espírito Santo está renovando a sua mente mais uma vez, e trabalhando o seu caráter mais uma vez, e trabalhando o seu coração mais uma vez, e para que o Espírito Santo trabalhe o nosso caráter, o nosso coração, a nossa vida mais uma vez, é preciso que a gente pergunte qual é a nossa parte de velho homem que tem tomado conta do coração. O que é o velho homem em você? Quais são as características do velho homem que tem tomado conta do seu coração? Que se ainda não te levou à dissolução, está te levando. O Espírito Santo nos mostra. O Espírito Santo nos fala. Se a gente parar um pouquinho, quase nós somos capazes de ouvir o Espírito Santo. Na igreja, o Espírito Santo fala. Às vezes, a dissolução é a bebida. E na igreja evangélica isso é muito bom, porque quase não tem ninguém que bebe, só uns que bebem escondido. Às vezes, é o jogo. Às vezes, é a pornografia das madrugadas. Às vezes, é o sexo descontrolado ou ilegal. Às vezes, é a língua ferina que é capaz de matar alguém ao fazer um comentário injusto sobre a vida dele. Às vezes, é a língua ferina que é incapaz de conversar sem falar sobre alguém. Está treinado para falar de alguém. Às vezes, é a inveja que toma conta do coração e está sempre com um ponto crítico a respeito de alguém, sempre com uma coisa crítica a respeito de uma igreja, sempre com uma coisa crítica a respeito de um colega de trabalho. Às vezes, é a vontade de ganhar que faz com que eu me utilize de meios ilegais para poder explorar o outro. Às vezes, é a prisão a um capitalismo maluco que faz com que eu destrua a minha família para poder consumir. Às vezes, é uma carnalidade que tem tomado conta da nossa vida, que a gente faz com que a gente imagine que aquilo que é visível é que é bom. E nós gastamos horas e horas e horas no salão de beleza, mas somos incapazes de gastar 10 minutos dentro da palavra de Deus. Qual é o velho homem que toma conta de você? Se você tiver a mente obscurecida, se você estiver alheio à vontade de Deus, cuidado, porque você pode caminhar para a destruição. Mas se Jesus tem sido a tua missão, se você tem ouvido de Jesus, e se a tua vida está centrada em Jesus, o convite para nós hoje é: despojemos do nosso velho homem, revistamos-nos do novo homem, renovando a nossa mente nesse dia, na presença do Senhor. Talvez fosse isso que Antão foi fazer quando ele largou tudo e foi para o deserto. Porque é difícil fazer isso ao sair daqui. Aqui, agora, é fácil. Nós vamos fazer uma oração e vamos falar: Senhor, eu estou mais uma vez assumindo o compromisso. O problema é quando a gente sai daqui. Talvez, se nós fôssemos para um monastério, fizéssemos uma cela para cada um de nós e seguíssemos a regra de São Pacômio ou de Santo Antão, talvez a gente conseguiria mais, mas aí nós perderíamos o sentido de estar aqui na terra para dar testemunho de Jesus.
Então, irmão, domingo que vem eu te espero aqui de novo. Para como eu chegar no começo do culto e falar: Senhor, estou aqui de novo, querendo ser renovado pelo teu Espírito. Senhor, eu estou aqui de novo, querendo que Jesus ministre na minha vida, porque eu tentei a peça dessa semana, mas está faltando muito, e eu preciso do Senhor. Portanto, vamos, não para o monastério, nos lugares onde as lutas acontecem, mas vão com consciência que vocês não são obscurecidos, não são alheios à vontade de Deus e não estão entregues à dissolução. Vocês recebem da lição de Jesus, vocês são ensinados por Jesus e vocês vivem em Jesus, assim que a vida de vocês possa ser uma bênção onde vocês estão. Amém?